As cores motivando importantes temas ao longo do ano e servindo como pauta de entrevistas aqui na CBN. O Julho Amarelo é o mês voltado para a conscientização das hepatites virais. Esse conjunto de doenças ataca principalmente o fígado e pode provocar consequências graves, como cirrose, câncer e até a morte. Há diferentes tipos de hepatite viral, A, B, C, D e E, e cada um é provocado por um agente infeccioso diferente. De 2000 a 2018, foram registradas 74.864 mortes no Brasil por causa do problema. E em linha conosco está a doutora Fernanda Arntz, ela que é médica infectologista, falando um pouquinho mais então sobre esse mês de conscientização sobre as hepatites. Doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes. Muito obrigada novamente pelo convite, para estarmos sempre esclarecendo e levando informação a todos. Pois é, doutora, o que são e o que precisamos saber sobre as hepatites? Bom, no geral, Denise, o que nós precisamos saber é que as hepatites principais que nós temos no Brasil são a B e a C. Essas três, elas são vírus e o melhor e mais importante, todas têm método de prevenção. Quando a gente fala de hepatite A, em resumo, é uma doença que se transmite através do contato com pessoas doentes e a transmissão dela é fecal-oral, ou seja, isso vai entrar através da boca, porque a pessoa tem muita diarreia, febre, dor abdominal e fica amarela. É muito mais comum que isso aconteça nas crianças e nos adultos, quando tem uma hepatite A, já é um quadro muito mais grave que pode levar a uma falência do fígado e às vezes até a riscos de óbito. E existe vacina. Essa vacina está disponível na rede pública para as crianças. Hoje em dia todas as nossas crianças elas vêm vacinadas e os adultos devem investigar se já tiveram contato ou não com a doença, porque se não tiveram, podem vacinar e ficar protegidos. E é uma das vacinas que eu sempre indico no consultório. Certo? Uhum. Isso seria hepatite A, doutora? A senhora está ainda com essa hepatite A, então, que através desse contato de pessoa doente, e nesse caso aqui tem vacina para hepatite A. Exatamente, tem vacina, não tem tratamento, o tratamento é com medidas sintomáticas, né? Tem dor, remédio para dor, porque ela é autolimitada, ninguém vai ficar com uma doença crônica por hepatite A. Ela vai acontecer e ela vai embora. Só que quanto mais de idade vai tendo contato com a hepatite A, mais grave pode ser a doença. Então, às vezes, precisar de algumas medicações para tratar os efeitos colaterais de uma falência do fígado. Por isso, ela é extremamente importante a gente saber se já teve contato ou não e, se não teve, programar vacinar. Doutora, e para saber se já teve contato ou não, através de algum exame específico, o exame de sangue propriamente já mostraria se teve ou não contato com a doença? Isso, é um exame de sangue específico para mostrar se já teve contato com a doença. A gente vê se tem os anticorpos do contato. Na grande maioria das pessoas, agora as crianças estão vacinadas, né? Mas antes, quando as crianças não estavam vacinadas, a grande maioria da população acaba entrando em contato, porque não vai para a escola, tem uma criança que tem diarreia, às vezes não fica amarela, mas a infecção pode ter sido pela hepatite A, contato com água contaminada, várias vezes ao longo do ano temos surtos, não aqui em Blumenau, mas às vezes em outras cidades, também fora do país, surtos de água contaminada com hepatite A. Então, às vezes, foi escovar o dente, tomou água da torneira, também pode entrar em contato com a doença. E a hepatite tipo B, que também é comum, como a senhora colocou as três principais, né? A, B e a C, mas a hepatite B agora, doutora? A hepatite B, ela tem uma transmissão por via sexual ou através de materiais contaminados. Então, agulha, esses às vezes alicate de manicure. Hoje em dia todos têm protocolo para esterilização dos materiais, né? É uma coisa que antigamente não se tinha tanto conhecimento, então às vezes poderia acontecer a transmissão. Mas a forma principal, então, é a via sexual. E para isso a gente também tem prevenção, que é o uso de preservativos e vacina. A vacina ela está liberada no sistema público para todas as idades e também tem o exame de sangue para saber se a gente já teve contato com a doença ou se está protegido através da vacina. Que é só pedir para o seu médico assistente para coletar o exame para a gente ver se precisa repetir o esquema ou não. É uma doença que às vezes na fase aguda não dá tantos sintomas, mas nem todas as pessoas curam sozinha. Mais ou menos 80% das pessoas que entram em contato com o vírus acabam curando ele sozinhos. Mas 20% ficam com essa doença crônica, ou seja, ficam transmitindo através de via sexual ou esses materiais contaminados
e o tratamento é muito difícil, a gente não tem um tratamento ali que faça uma cura 100% da hepatite B. E ao longo do tempo, com a evolução, ela pode se transformar num câncer, pode se transformar numa cirrose, como foi a introdução que você falou. Por isso é importante também a gente saber que tem prevenção, tem vacina, essas formas a gente evitar que as pessoas tenham uma doença por hepatite B crônica. Doutora Fernanda, e assim, esse tipo de hepatite tem algum tipo de sintoma? Ela mostra de alguma forma que está presente no corpo da pessoa? Ou mais tarde, com o agravamento dessa complicação aqui, depois com a confirmação de uma doença mais séria, é que se vai ter a relação direta com a passagem do vírus no corpo da pessoa? Na imensa maioria das vezes, o diagnóstico vem só com essas doenças mais graves. Quando começa a entrar numa falência, quando o fígado começa a ter sinais de cirrose, é o momento em que é feito o diagnóstico da hepatite B. Como doença aguda, ela pode causar sintomas bem inespecíficos, como febre, um pouco de amarelo, dor abdominal, mas isso também é uma coisa que se resolve sozinha. E o problema mais dela é quando vai cronificando ao longo dos anos. E temos vacina também para essa complicação, né? Hepatite tipo B, né, doutora? Temos vacina. A vacina são 3 doses, todas estão disponíveis no sistema e é a primeira vacina que todos os recém-nascidos recebem logo após o nascimento. Então, nasceu na sala de parto, na grande maioria das vezes, já é feita a primeira dose da vacina, de tamanha importância. Julho Amarelo, mês voltado para a conscientização das hepatites virais. Já conhecemos um pouquinho da hepatite tipo A, a hepatite tipo B e a hepatite tipo C, doutora, que também é muito comum entre a nossa sociedade. O que estamos falando sobre a hepatite tipo C? A hepatite tipo C é uma doença que, diferente da hepatite B, a grande maioria das pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite C não consegue curar sozinha e acaba fazendo doença crônica. Os sintomas também são bem inespecíficos, dor abdominal, febre, um pouquinho de amarelão, e tendem a se resolver rápido. Mas o corpo tem dificuldade de curar essa doença sozinha, fazendo com que a gente fique com essa hepatite C crônica. Mas a boa notícia é que aproximadamente uns 3 a 5 anos nós temos medicamentos altamente eficazes para o tratamento da hepatite C e com uma taxa de cura acima de 98%, o que até antes desses 5 anos era um tratamento longo, com muitos efeitos colaterais e com uma baixa possibilidade de cura. Não temos vacina específica para hepatite C, mas tem prevenção. A maior forma de transmissão da hepatite C também é a via sexual. Então, o uso de preservativos é muito importante para a gente prevenir esse tipo de doença. O diagnóstico também é feito por exames de sangue. Então, tem que pedir especificamente o exame para ser visto a hepatite C. E depois disso, feita a investigação, o tratamento, para ver se você por acaso foi uma das poucas pessoas que cura sozinho ou se a gente precisa fazer o tratamento. O tratamento é todo disponível pelo SUS também. Que importante. Doutora, dessas três hepatites, a A, B e a C, as mais comuns, das três, qual é que traz mais preocupação hoje, por exemplo, no ano de 2021 no nosso país? Eu diria que a hepatite B e a hepatite C, elas têm grandes importâncias, né? A hepatite A normalmente cura sozinha, as crianças já estão vindo vacinadas, os adultos hoje em dia já tiveram contato. Mas a hepatite B e C, por elas serem silenciosas e fazerem doenças mais graves e muito tempo depois, elas têm que ser prestada atenção. A gente precisa investigar especificamente hepatite B e hepatite C, para a gente fazer prevenção de que tem uma doença grave. Como é trabalhado o tema hepatites, doutora, nos hospitais? Bom, nos hospitais a gente sempre fica de olho, né? Se o paciente tem alguns sintomas relacionados a doenças de fígado, se tem aumento dos exames que a gente pede normalmente para ver, né? Transaminases estão elevadas, todos os pacientes que são nascidos antes de 1959, é muito interessante a gente pesquisar a hepatite C obrigatoriamente. Então, esse rastreio ele vai acontecendo conforme, né, se o paciente já tem algum exame prévio, se tem alguma alteração, a gente também vai fazendo a investigação. Em tempos de pandemia, doutora, envolvendo aqui a Covid-19, pessoas com hepatites devem prestar mais atenção, estão mais suscetíveis, correm um risco maior também se tiver a confirmação de um teste positivo para a Covid-19? A princípio não tem nenhuma relação com pior prognóstico, pior da gravidade, exceto se tenha tido já uma doença neoplásica, que seja com câncer de fígado por conta das hepatites, daí entra em todo o contexto global dos pacientes que ficam imunossuprimidos pelo câncer
em relação ao Covid. Mas fora isso, não tem nenhum outro cuidado adicional que seja necessário. Então, uma vez confirmado, tendo o diagnóstico e com o tempo passando, não tratando essas complicações, doutor, aqui falando sobre as hepatites, a complicação pode trazer graves consequências como cirrose, câncer e morte. E ainda hoje tem muitas pessoas que associam, por exemplo, a cirrose apenas ao consumo de bebida alcoólica. E aqui veio ao encontro também, então, uma complicação passando pela hepatite, podendo provocar cirrose no paciente, né? Isso, porque a hepatite é uma inflamação que vai acontecendo no fígado. A diferença é que quando você bebe álcool diariamente, você vai dando a inflamação para o fígado. A hepatite, se não tratada, não controlada, ela fica 24 horas fazendo inflamação do fígado. Que em algum momento ele vai começar a ficar com cirrose, vai começar a ficar mais endurecido, diminuindo a sua função, podendo evoluir até para um câncer. Importante colocação. Mês de conscientização sobre hepatites. O que ficou faltando nessa conversa de hoje aqui na nossa programação, doutora? A princípio, nada, acho que a gente conseguiu abranger bem, mas o importante é lembrar, tem prevenção, tem vacina, é sempre importante pesquisar, pedir para o seu médico assistente pesquisar, porque se tem, a gente consegue fazer bons controles e tratamentos dessas doenças. Mais um tema importantíssimo e como é bom ter essas cores motivando pautas como essa e trazendo essa informação em tempo real para a nossa audiência, né, doutora? É importante, mais uma vez, esse mês voltado à conscientização das hepatites. Com certeza, a gente precisa lembrar que às vezes são doenças que ficam um pouco esquecidas, né? Ainda mais que são doenças que a gente conhece há bastante tempo, doenças que demoram a fazer efeito, as pessoas tendem a procurar ajuda só quando já estão com sintomas. E daí são às vezes sintomas avançados, o tratamento, a complicação acaba sendo muito mais grave. Doutora Fernanda, muito obrigada e um bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos. Doutora Fernanda Ardes, médica infectologista, conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, trazendo um pouquinho mais, né, sobre esse mês de conscientização envolvendo as hepatites, esse julho laranja, também como destaque na nossa programação.